sim levar um hospital inteligente para todo mundo, mas isso tem que caber dentro do nosso orçamento. Muito obrigada, ministro. Bom dia a todos e a todas. Excelentíssimo, meu presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, minha excelentíssima presidenta Dilma Rousseff, ministro Rui Costa, vice-presidente Geraldo Alckmin, secretário executivo Dario Durigan, todos e todas presentes. E gostaria também de cumprimentar especialmente o nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, e especialmente a ministra Miriam Belchior, que são pessoas que foram também muito importantes para que nós chegássemos até aqui. Hoje é um dia de muita alegria, de muita emoção para mim, presidente Lula, presidente Dilma e todos os presentes, porque hoje nós não estamos falando sobre a construção de um hospital. Nós estamos falando de uma mudança completa na visão e na entrega de um sistema de saúde ao povo de um país. Quando nós inauguramos a medicina inteligente diante de tantos desafios que nós temos hoje. Um dos principais desafios que nós vivemos hoje é a transição demográfica e epidemiológica do nosso povo. Nós temos hoje uma expectativa de vida que beira os 80 anos. Nós estamos falando de doenças crônicas, incapacitantes, de alta complexidade, que custam muito para o sistema de saúde. E hoje o Brasil tem como principais causas de mortalidade doenças cardiovasculares, como infarto, como derrame cerebral, como câncer, como trauma, que geram um desafio continuado para quem está à beira do leito, para quem está na condução da liderança e da gestão em saúde, que é implementar uma medicina justa para toda a população, uma medicina que caiba num recurso finito e, idealmente, uma medicina que salva vidas, porque nós estamos falando de emergências que são hoje uma verdadeira epidemia no nosso país. Nós temos dados hoje que nos mostram que existem 400 mil mortes cardiovasculares por ano no nosso país. Em torno de 150 mil pessoas morrem por acidentes automobilísticos. Em torno de 150 mil pessoas morrem de choque, que é uma situação de falência circulatória aguda. E essas doenças são tempo-dependentes. Ou seja, a sobrevida dessa pessoa, a vida sem sequelas, sem incapacidade, a capacidade social desse indivíduo, ela depende do nosso sistema. Essa é a chamada tragédia silenciosa. São vidas que se vão todos os dias e que nós conhecemos como salvar. A ciência sabe salvar essa vida, mas o sistema não funciona. Porque essa pessoa mora numa periferia, porque ela não tem acesso, porque ela chega num ambiente de atenção primária, até que ela seja reconhecida por aquele especialista, até que ela seja transferida para um hospital. Eu vou dar um dado do AVC, presidente Lula. Nós temos em torno de 300 mil derrames cerebrais no Brasil por ano. Nós temos uma mortalidade em torno de 50%. Existe um tratamento chamado trombectomia, porque o AVC nada mais é do que uma interrupção do fluxo sanguíneo cerebral. Então, eu tenho algumas horas, idealmente 6 horas, pode ser até 24 horas, para eu desobstruir essa artéria entupida do cérebro. E quanto antes, eu vou devolver para a sociedade um pai de família andando, uma mãe cuidando de um filho. E a metade desses casos sobrevivem sem sequelas com esse tratamento. Esse tratamento, graças a esse governo hoje, ele está aprovado pelo SUS. Mas quantos hospitais brasileiros estão prontos para isso? As ambulâncias estão conectadas para levar esse paciente da atenção primária até a alta complexidade? Não estão. A população brasileira reconhece o sinal de AVC? Também não. Mas nós que vivemos todos os dias esses pacientes, e eu vou dar um dado do meu hospital, o grande hospital das clínicas, o maior complexo hospitalar SUS. 30% dos pacientes que estão nas nossas UTIs estão sequelados definitivamente. Eles não voltam a ser pais de família, mães de família, eles não voltam para a sociedade. E esse paciente poderia ter tido a sua vida salva. Além disso, eles estão ocupando um leito de alta complexidade, que poderia estar sendo utilizado para salvar outras vidas imediatas. Isso acontece com o AVC? É 1 para 2, 50% de sobrevida e de redução de sequelas. Isso acontece no infarto. Você tem horas para desobstruir a artéria coronária. O número de pacientes que nós desobstruímos uma artéria para salvar é 1 em cada 15 ou 20. É muito grande.
Nós temos uma chance de mudar a história epidemiológica desse país, num momento que a população envelhece, vive mais, graças ao nosso sistema de saúde, mas nós temos que reagir a essa questão epidemiológica. E aí vem um sonho de quem vive a vida pública, e um sonho que é partilhado por líderes, como o presidente Lula, como a presidente Dilma, como o ministro Padilha, porque o sonho só se torna realidade quando os líderes também partilham desse sonho. Eu fiz medicina na UNB, comecei minha vida pública, eu tinha 17 anos. Naquela época, ministro Quioro, não tinha a sua EBSER, não tinha você. Eu vivi 3 greves no hospital universitário. O meu primeiro dia numa UTI, eu tinha uma UTI de 10 leitos, ministro Padilha, 9 estavam bloqueados por falta de RH. Aquilo nunca saiu da minha mente. Aquele meu primeiro dia naquela unidade de terapia intensiva, eu falei, não é possível que eu estou numa grande universidade e que a UTI está bloqueada porque não tem recurso humano, porque não tem recurso estrutural. Eu falei, não é possível. E eu tenho certeza que aquele dia mudou a minha vida. Eu decidi que eu ia ser emergencista, que eu ia ser cardiologista, que eu ia ser intensivista, mas mais do que tudo, que eu ia ser uma cidadã brasileira que iria lutar para mudar esse cenário no meu país. E graças a essas pessoas, nós estamos hoje nesse momento tão feliz, porque eu tenho certeza que nós, por meio desse contrato hoje, vamos mudar a visão da medicina pública desse país, porque todos os pacientes e todos os cidadãos vão ter o direito à saúde, de ter a sua vida salva, de ter a sua sequela evitada, como uma pessoa que pode pagar. E essa é a riqueza do nosso SUS. Só que o nosso SUS tem que caminhar a largos passos, porque o recurso é finito. A medicina de alta complexidade é cara. Quanto nós temos de judicialização hoje no nosso país? São mais de 2 bilhões de reais por ano. E nós temos trabalhado em todas as frentes para minimizar isso. Mas se nós conectarmos o sistema, a atenção primária com o hospital de alta complexidade, a universidade pública, as entidades internacionais, os bancos, nós estamos mudando uma política de Estado, que é, eu diria até, presidente Lula, que a saúde é um instrumento mais concreto de justiça social que a gente pode levar ao povo brasileiro. E eu me sinto muito honrada de participar desse momento. Esse instituto que nós estamos falando, ele é o começo de uma modificação que esse governo está trazendo para a nossa gente. É um instituto que nós pensamos em ser de emergências. Por quê? Porque talvez o melhor modelo para a gente testar inteligência artificial, conexão 5G, seja naquelas doenças tempo sensíveis. Eu tenho pouco tempo para salvar essa vida, para levar esse pai de família de volta para casa. Então, será um instituto de 800 leitos, cujos fluxos e dados estarão em robustos data centers, que darão determinação para que a gente, por meio de sistema 5G, de inteligência artificial, tome as melhores decisões em saúde. Hoje nós falamos da medicina de precisão, não é mais aquela medicina de massa, é aquele indivíduo que tem uma biografia, que tem uma história, que está naquele momento com aquele sofrimento, eu tenho o tratamento ideal para ele. E a genômica, a farmacogenômica, a metabolômica hoje me dão essa possibilidade. Nesse ambiente totalmente conectado, nós vamos ter um centro de inovação, de educação, de capacitação para modificar a vida das pessoas. E esse é um piloto, porque nós temos nos nossos sonhos, eu, a presidente Dilma, o presidente Lula, o ministro Padilha, como um sonho de replicar isso para todo o país. E, em breve, nós queremos ter isso em todas as regiões e, quem sabe, todos os estados. Imagina um paciente que está numa periferia e que tem um AVC. Ele, por um smartphone muito simples, e nós vimos esse modelo lá na China, ele aciona o nosso SAMU 192. Imediatamente, aquela ambulância, ela já está perto da casa dele. E por radiofrequência, ela já identifica onde é o primeiro hospital que tem um leito de alta complexidade para aquele diagnóstico. Por sistema 5G, ela já conecta e integra aquele cuidado daquele paciente a esse hospital inteligente. Naquele momento, por exemplo, eu já identifico um AVC, eu já aciono o time de saúde, por exemplo, da trombectomia. A ambulância já entra diretamente para o centro de AVC. Hoje, esse sistema, infelizmente, por melhor que a gente tente ser, ele é anárquico. Ele é por telefone, ele tem que preencher uma ficha, alguém não atende o telefone, o paciente não chega. E é assim que funciona. Eu tenho, ao mesmo tempo, que chegar no hospital, eu demoro pelo menos 30 minutos para fazer um registro, mais 20 para fazer uma triagem. Cada minuto para o cérebro é vida.
Então, esse sistema faz com que todo esse ecossistema seja voltado para salvar a vida, para recuperar células perdidas. E esse é um conceito, um hospital inteligente integrado, onde o paciente vai direto para a tomografia, onde o paciente vai direto para uma sala de cateterismo cardíaco, onde um paciente vítima de um trauma vai direto para um centro cirúrgico. E nós temos uma modelagem que foi feita matemática e é possível reduzir o tempo de atendimento, que hoje a mediana em São Paulo é de 17 horas. Essa foi uma pesquisa que nós fizemos, ou seja, uma emergência, na média em São Paulo, entre o paciente ter o problema e ter uma vaga que se chama regulação, não significa que ele chegou ao hospital. Demanda-se 17 horas. E nós temos uma meta de que com esse sistema a gente vai reduzir isso para 2 horas. Essa é a UTI dos nossos sonhos e que nós teremos para o SUS. E a grande importância desse momento é que esse hospital é 100% SUS, ele é do povo brasileiro. São 350 leitos de UTI conectadas por sistema 5G, com central de comando. São 25 salas cirúrgicas, com 2 salas híbridas. Nós teremos um departamento de trauma totalmente conectado com a rede, com heliponto, com helicópteros trazendo os pacientes o mais rápido possível, com sala de estabilização híbrida, para se fazer procedimentos vasculares, para se estancar sangramentos que são realmente passíveis de levar à mortalidade em minutos. Então, esse é o nosso instituto que nós estamos montando dentro de uma arquitetura digital. O hospital funciona com cérebro digital e ele é integrado ao sistema de telemedicina, a imagem digital, as nuvens, que são os robustos data centers. Ele é conectado com uma espinha dorsal de 5G e ele tem uma governança por inteligência internacional, por inteligência artificial e, o mais importante, tudo isso numa base de integração nacional e internacional. Nós temos o protótipo desse hospital, isso é um protótipo, nós estamos aqui no Complexo Hospital das Clínicas, mas não só será um hospital inteligente, mas humanizado, verde, sustentável, com energia renovável. Ele será aqui projetado do lado do INCOR, do lado do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, em frente ao Instituto Central. E qual a importância disso? Nós estamos falando do maior centro de pesquisa clínica, de capacitação em medicina e em saúde do país. Nós estamos falando de um hospital que já tem 2.700 leitos. Então, quando você conecta um instituto de emergência na Universidade de São Paulo, nesse complexo, nós temos o ecossistema ideal para replicar, para transferir tecnologia, para daqui a pouco ter o Complexo Industrial da Saúde, Presidente Alckmin, ainda mais ativado por esses mecanismos que nós faremos juntos. E eu termino a minha fala dizendo que eu tenho convicção, fé, esperança e expectativa de que a gente vai mudar essa realidade. Eu vivi a minha vida médica de 30 anos de vida pública vendo isso, esse espectro numa emergência. São pacientes graves, nas macas, esperando uma chance de ser salvo, esperando uma vaga de UTI que muitas vezes não aparece, um do lado do outro, sem a família ao lado, sem olhar uma luz natural. Muitas vezes um paciente morrendo, perto de um paciente que tem sobrevida, um compartilhando ali de um sofrimento do outro e que só aumenta ainda mais a incapacidade de recuperação desse paciente. Mas eu tenho certeza que o dia de hoje, graças a essas lideranças, que eu tenho um agradecimento enorme e que me fazem ter fé, mais uma vez, no nosso país, porque o meu sonho é mudar a vida das pessoas, levando um acesso a uma saúde igual para todos que precisam. Nós veremos esse cenário, um paciente bem tratado, num recurso adequado, tecnológico, mas com muito humanismo, com a família do lado, tendo a sua sequela evitada, tendo a sua vida de volta. E é claro que isso devemos muito às parcerias internacionais, e o Banco dos BRICS, a presidente Dilma, a liderança do presidente Lula nesses países nos ajudou muito, as relações diplomáticas fortes. Nós fomos à Índia, nós fomos à China 3 vezes, e esses contatos nos trouxeram memoriais de entendimento, acordos já assinados, de partilha de tecnologia, de transferência de inovação e, sobretudo, maneiras de nós reduzirmos o custo. Porque nós queremos, sim, levar um hospital inteligente para todo mundo, mas isso tem que caber dentro do nosso orçamento. Eu agradeço a todos, ao presidente Lula, ao ministro Padilha, à presidente Dilma, a todos os presentes, e agradeço a Deus também por essa oportunidade, por eu ter sido escolhida para fazer parte desse momento. Muito obrigada.